Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei analisar o gabarito do primeiro simulado da SpaceX 2022, canal Geogênio. Então, a análise desse gabarito será feita em duas partes, ok? Então, nesse primeiro momento, irei analisar as 6 primeiras questões do simulado que foi colocado nos grupos da SpaceX no Facebook no dia de ontem, dia 14 de maio de 2022. Vamos à primeira questão. Deu uma pulada aqui. Observe a imagem abaixo. Nós temos uma imagem de uma projeção cartográfica. A imagem do planisfério com uma projeção cartográfica. As projeções cartográficas constituem um instrumento fundamental para os cartógrafos elaborarem diferentes tipos de mapas. Analise as afirmativas tomando por base a projeção cartográfica acima representada. Primeira, a projeção em tela é a de Mercator. Está errado. Essa projeção em tela é de Gall-Peters e não de Mercator, criada no período das grandes navegações, sendo do tipo conforme. Errada. Essa projeção é do tipo equivalente. Ela procura preservar o tamanho das áreas, mas acaba comprometendo as formas dos continentes, mantendo as formas e tamanhos dos continentes. Errado. Como vocês podem perceber, as formas são alteradas, assim como também os tamanhos a nível de proporções, tá bom? 2. A projeção de Gall-Peters é do tipo equivalente, correta. Procura preservar as áreas, mas compromete as formas dos continentes. Afirmativa, verdadeira. 3. A projeção acima representada mantém as formas. Errado. As formas dos continentes estão comprometidas. Repare que a América do Sul, África, a própria Índia aparecem achatadas no sentido leste-oeste e alongadas no sentido norte-sul. Então, vamos lá. E preserva as áreas das terras emersas do planeta. Esse finalzinho aí está correto. 4. A projeção cartográfica, independentemente do seu autor, consegue representar de forma perfeita as formas dos continentes e oceanos, sem apresentar distorções. Errado. Não existe uma sequer projeção cartográfica que consiga representar na sua totalidade as formas, os tamanhos dos continentes. Sendo assim, as projeções cartográficas utilizadas para a representação do planisfério, elas apresentarão em algum ponto deformações, distorções. Sendo assim, a afirmativa está errada. 5. A projeção acima representada gerou uma das formas dos continentes, alongando-os no sentido norte-sul e achatando-os no sentido leste-oeste. Correto. Então, como a gente pode perceber,
nós tivemos aqui o alongamento dos continentes no sentido norte-sul e o seu achatamento no sentido leste-oeste. Então, a resposta correta, a letra B. Somente as afirmativas 2 e 5 estão corretas. Vamos para a questão de número 2. O ano de 2021 foi marcado por inúmeros eventos climáticos extremos, tais como inundações, ondas de frio, secas severas e ondas de calor, que causaram prejuízos de bilhões de dólares mundo afora. A respeito das mudanças climáticas em curso no planeta, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a opção correta. Primeira, o aquecimento global é um dos fatores responsáveis pelas mudanças climáticas em curso, correto? Uma vez que o mesmo altera os padrões dos ventos e a distribuição de chuvas no planeta, correto? Então, a afirmativa número 1 está certa. Uma das consequências do aquecimento global é justamente as mudanças climáticas decorrentes não só também da alteração do regime dos ventos, assim como as mudanças na distribuição das chuvas em nosso planeta. 2. As fortes ondas de calor que atingiram regiões da Terra, tais como a Sibéria, o oeste do Canadá, o norte da Groenlândia e etc., acenderam o sinal de alerta à comunidade científica internacional, correto? Então, essa afirmativa também está correta, uma vez que no ano de 2021 nós tivemos ondas de calor muito intensas no Canadá, inclusive em Lytton, que registrou 49 graus Celsius, ou seja, no verão passado, um calor extremamente alto para um país localizado numa região temperada e fria. O norte da Groenlândia bateu recordes de temperatura, a Sibéria bateu recordes de temperatura no ano de 2021, enfim. Então, a afirmativa correta. 3. As mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta seguem um ciclo natural, sem que haja uma contribuição antrópica, errado, para o processo em curso. Claro que as mudanças climáticas, elas seguem um ciclo natural. A Terra já teve, ao longo da sua história, inúmeras eras glaciais e interglaciais. Atualmente estamos passando por uma era interglacial, mas é inegável que a ação humana tem contribuído para acelerar o ritmo de elevação da temperatura em nosso planeta. Dessa forma, a afirmativa está errada. 4. As previsões feitas pela comunidade científica internacional sobre o aumento da temperatura global até o final do século XXI foi amplamente debatida na COP26, quando então muitos países anunciaram que irão reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Correto, não houve assim uma meta pré-estabelecida pelos países desenvolvidos e também pelos países emergentes. O que houve foi um compromisso desses países em aumentarem os esforços para reduzirem as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera e, sendo assim, tentar reduzir o ritmo de aquecimento global para 1,5 graus até o final do século XXI. Então, sendo assim, a afirmativa correta, a opção correta, letra C, se somente as afirmativas 1, 2 e 4 estiverem corretas. Aqui vamos para a questão número 3. Observem a imagem. Aqui nós temos uma imagem de parte do território brasileiro. Essa parte amarela que mais se destaca compõe o chamado arco do desmatamento, ou seja, a área mais impactada pelo desmatamento
na região amazônica. Então, vamos lá. As áreas assinaladas em amarelo correspondem às regiões desmatadas da Amazônia. O avanço do desmatamento está associado à expansão do agronegócio e à exploração da madeira. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta. Primeira afirmativa. O processo de ocupação da Amazônia foi intensificado a partir de 1970, quando foi lançado o PIN, Plano de Integração Nacional, que foi de suma importância para a expansão das fronteiras agrícolas nas bordas sul e oriental da região. Correto. O Plano de Integração Nacional, criado no governo do presidente Médici em 1970, foi pautado na doutrina de segurança nacional, porque o Brasil corria o risco de perder a Amazônia, uma vez que os membros do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, na época, nos seus encontros, chegavam a falar na internacionalização da Amazônia. Então, para poder garantir a soberania do território, o governo lançou o Plano de Integração Nacional, quando então foram abertas várias rodovias de integração nacional, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, Perimetral Norte, entre outras, além da criação das agrovilas nas margens das rodovias de integração nacional e ainda a doação de terras para famílias de trabalhadores rurais sem terra que quisessem se estabelecer na região. E o governo ainda concedeu incentivos para que investimentos agropecuários, extrativos e industriais se desenvolvessem na Amazônia. Então, na medida em que esses incentivos foram concedidos, os incentivos governamentais somados ao baixo preço da terra atraíram muitos produtores rurais do sul do Brasil e também do sudeste, e dessa forma o processo de ocupação da Amazônia intensificou-se, gerando com isso o aumento do desmatamento na região, dando origem ao que nós chamamos de arco do desmatamento, arco do desflorestamento ou arco do fogo. Afirmativa correta. 2. O aumento do desmatamento verificado nos últimos anos é reflexo da redução das ações de fiscalização do IBAMA, estimulando dessa forma a ação dos madeireiros e produtores rurais. Correto. Houve uma redução dos investimentos, ou seja, no corte do orçamento do IBAMA, e com isso as operações do IBAMA ficaram muito limitadas e dessa forma estimulando a ação dos madeireiros, garimpeiros, produtores rurais que intensificaram o processo de destruição da floresta amazônica. 3. A invasão das unidades de conservação e das terras indígenas por madeireiros, garimpeiros e criadores de gado é reflexo da negligência do poder público em combater ações ilícitas na Amazônia. De certa forma, a afirmativa está correta, uma vez que as ações de repressão aos desmatamentos clandestinos diminuíram bastante nos últimos anos. E sendo assim, tivemos o aumento do processo de invasão das terras indígenas, das unidades de conservação e das próprias terras devolutas que pertencem ao governo, por madeireiros, garimpeiros e também produtores rurais que intensificaram o processo de destruição da floresta amazônica. 4. As bordas sul e oriental da Amazônia já possuem o agronegócio consolidado e progressivamente a região vai se transformando numa das mais importantes áreas produtoras de carne e grãos do país. Correto. Então essa borda sul e oriental da Amazônia hoje já possui o agronegócio consolidado
grandes propriedades rurais destinadas à criação de gado e também à produção de grãos já se estabeleceram há vários anos na região e o agronegócio se consolidou nessa área. Sendo assim, a Amazônia será no futuro o que a região centro-oeste é no presente, a mais importante região produtora de grãos e também de criação de gado do país. Então, todas as afirmativas estão corretas. Então, letra E. Quarta questão. O Brasil enfrentou em 2021 uma crise energética derivada dos baixos níveis dos reservatórios de importantes usinas hidrelétricas do país, o que obrigou o governo a determinar o acionamento das usinas termoelétricas e aplicar a bandeira vermelha nas tarifas de energia. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a opção correta. Então, esse assunto está bastante atual, faz parte do contexto que pode ser cobrado no concurso da SpaceX esse ano, que é a crise energética de 2021, que inclusive obrigou o governo a determinar o acionamento das usinas termoelétricas, cujo custo de geração de energia é mais elevado, e também elevar a tarifa da bandeira vermelha no seu mais alto patamar, bandeira vermelha 2. Então, vamos lá. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta. As crises hídricas estão se tornando cada vez mais frequentes em decorrência das mudanças climáticas em curso no planeta e no Brasil. A destruição da floresta amazônica tem um papel fundamental na redução do volume de chuvas no centro-sul do Brasil, correto? Então, quando a gente estuda clima, nós percebemos que boa parte das chuvas que ocorrem, sobretudo nos meses de verão, em grande parte da região centro-sul do Brasil, são procedentes da Amazônia, sendo derivadas da massa equatorial continental e dos rios voadores que deslocam essa umidade da Amazônia para o centro-sul. Na medida em que o desmatamento da Amazônia avança, nós temos uma redução do processo de evapotranspiração. Então, a umidade do ar cai. Cientistas brasileiros já comprovaram que nas áreas desmatadas, a umidade relativa do ar caiu em até 30%. Sendo assim, além da redução da umidade, você tem a elevação da temperatura nas áreas desmatadas da Amazônia, em até 7 graus. Ora, a partir do momento que a massa equatorial continental avance em direção ao centro-sul do Brasil com menor padrão de umidade, isso vai se refletir numa redução do índice pluviométrico, comprometendo assim o reabastecimento dos reservatórios das nossas principais usinas hidrelétricas. Afirmativa correta. A crise energética enfrentada pelo Brasil em 2021 foi fruto do aumento substancial do consumo de energia. Aí nós temos uma passagem errada. O ano de 2021 não foi marcado por um aumento substancial do consumo de energia, até mesmo porque os efeitos da crise da pandemia do Covid-19, inclusive, fez com que ocorresse uma redução do consumo de energia quando comparado o ano que antecedeu a pandemia do Covid, o ano de 2019. Sem que houvesse em contrapartida um crescimento da oferta de energia, fruto da falta de investimentos em geração e distribuição de energia. Também está errado. Os investimentos em geração e distribuição de energia estão avançando. Várias usinas eólicas, usinas solares, parques solares foram inauguradas no ano de 2021. Então, a oferta de energia ela vem crescendo no Brasil, não só
pela inauguração de parques eólicos, como também usinas fotovoltaicas e ainda o aumento, o crescimento da instalação de painéis solares domiciliares, residenciais, enfim. Então, a afirmativa está errada. 3. Para enfrentar as ameaças futuras, o governo brasileiro determinou que retomasse a construção da usina nuclear de Angra 3 e levasse adiante o projeto de construção de 3 centrais nucleares em São Paulo. Errado. As obras da usina de Angra 3 estão paralisadas, aguardando uma decisão do governo em retomar a sua construção. E, no momento, não há nenhum estudo que prevê a construção de novas usinas nucleares no Brasil, até mesmo porque os custos são muito elevados e, em função do governo não ter recursos suficientes para investir no desenvolvimento do nosso programa nuclear, tal ação ficará para um futuro. 4. O aumento dos investimentos em energia solar e eólica no país foi fundamental para que não ocorresse o racionamento de energia e pudéssemos passar esse período de crise hídrica. Correto. A ampliação dos parques eólicos e das usinas fotovoltaicas nos últimos anos tem sido muito grande. A energia eólica, por exemplo, já responde por mais de 10% de toda a energia elétrica produzida no Brasil e talvez até o final dessa década venha a ser a segunda fonte de energia mais importante da matriz elétrica brasileira. Então a afirmativa está correta. Letra A, se as afirmativas 1 e 4 estiverem verdadeiras. Vamos aqui para a questão número 5. O processo de urbanização em curso no Brasil intensificou-se a partir da segunda metade do século XX, fruto da ação combinada do êxodo rural e da industrialização. Os principais centros urbanos do país cresceram de forma desordenada, apresentando inúmeros problemas estruturais. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta. O processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma integrada. Errado. O processo de urbanização brasileiro é do tipo anômalo, desintegrado. Ou seja, as cidades cresceram de forma desordenada, sem um planejamento urbano adequado, razão pela qual encontramos nos principais centros urbanos do Brasil inúmeros problemas estruturais, pois as grandes cidades cresceram desordenadamente, apresentando a chamada macrocefalia urbana, que é um inchaço das cidades. 2. A região centro-oeste possui o segundo maior percentual de urbanização do país. Correto. Mesmo que a mesma apresente um pequeno parque industrial. Correto. Tal fato se deve à elevada concentração fundiária, somado à mecanização da lavoura. Afirmativa correta. A região centro-oeste tem um índice de urbanização muito alto, não pela sua industrialização, mas sim pelo fato da região apresentar uma alta concentração fundiária e ser o principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro, onde as atividades agrárias apresentam um índice de mecanização muito elevado, razão pela qual as pessoas se concentram nas cidades, onde lá a disponibilidade, a oferta de empregos é maior. 3. A região Nordeste possui o terceiro maior parque industrial do país. Correto. Sendo também considerada a terceira região mais urbanizada. Errado. A região Nordeste é a região com menor percentual de população vivendo em cidades, ou seja, é a menos urbanizada do Brasil. A modernização das atividades agrárias foi responsável pelo intenso êxodo rural verificado nas últimas décadas na região. A região Nordeste ainda mantém uma agricultura tradicional em várias partes do seu território.
Então, a agricultura muito moderna no Brasil você vai ter no centro-sul do país. O Nordeste ainda prevalece um sistema de produção tradicional, razão pela qual, inclusive, o Nordeste é a região brasileira com o maior percentual de pessoas vivendo no campo. 4. De acordo com o IBGE, mais de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas na atualidade, correto? Os principais centros urbanos do país possuem um percentual significativo das suas populações residindo em aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais é um termo utilizado pelo IBGE para um conjunto com mais de 50 moradias precárias que acabam dando origem às favelas, às palafitas, enfim. Então, a afirmativa está correta. Sendo assim, se as afirmativas 2 e 4 estiverem certas, letra D. Vamos para a última questão desse bloco. A mobilidade da população mundial é fruto da ação combinada dos fatores de atração e repulsão. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta. Primeira, o número de refugiados ambientais vem crescendo no mundo, não só em decorrência das mudanças climáticas em curso, assim como da elevação do nível do mar. Correto. A desertificação que avança em várias partes do planeta tem transferido do campo para a cidade muita gente, assim como em determinadas áreas oceânicas ou litorâneas, melhor dizendo, o avanço do nível do mar tem promovido o deslocamento de populações de zonas costeiras e também de ilhas para regiões mais seguras. A própria ONU prevê que até o final desse século, cerca de 100 milhões de pessoas deverão estar incluídas na categoria dos refugiados ambientais. Afirmativa correta. 2. Os fluxos migratórios para os países da União Europeia cresceram de forma significativa a partir da década de 2010, sendo em sua maioria procedentes do Oriente Médio e Norte da África. Correto. Muitas pessoas fugindo de zonas de guerra, das perseguições políticas, religiosas e também indo em busca de empregos no continente europeu. Então, esses são os 4 principais fatores de repulsão: as guerras, as perseguições políticas, as perseguições religiosas e a procura de emprego, ou seja, o desemprego, a miséria no continente africano e também em algumas áreas do Oriente Médio, decorrentes, logicamente, em parte, dos conflitos internos que ocorrem em alguns países. 3. Os Estados Unidos continuam sendo um dos mais importantes destinos dos imigrantes, sendo a principal porta de entrada da atualidade a extensa região de fronteira com o México. Correto. Sabemos que os Estados Unidos têm sido o destino de boa parte das pessoas que migram em busca de oportunidades em outros países, sendo que boa parte dos imigrantes que ingressam nos Estados Unidos na atualidade são procedentes da América Latina e utilizam a grande extensão de fronteira que separa os Estados Unidos do México. E sendo assim, os Estados Unidos, inclusive há anos, vem construindo um muro, uma cerca separando o México dos Estados Unidos para poder exercer o melhor controle sobre a sua região de fronteira, impedir não só o fluxo de imigrantes clandestinos, como também o contrabando e o tráfico de drogas. 4. O recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia promoveu um êxodo de refugiados para países da Europa setentrional. Errado. O êxodo de refugiados para os países da Europa Central e também para a Europa Ocidental, tais como Polônia, Alemanha e Romênia. A Polônia e a Romênia são importantes portas de entrada, mas muitos refugiados dali acabam se dirigindo para outros países da Europa. Polônia, Romênia e
a própria Alemanha não se encontram na Europa setentrional, ok? Se encontram ali entre a Europa Central e a Europa Oriental. Sendo assim, nós temos as afirmativas 1, 2 e 3 verdadeiras, letra C. Moçada, espero que vocês tenham gostado da análise dessas questões do primeiro simulado de geografia do canal Geogênio do ano de 2022. Daqui a pouco estarei gravando a segunda parte, que será postada ainda hoje, domingo, nos grupos onde os simulados foram postados. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!